O Saber Direito traz um curso de Direito Contratual. O professor Matheus Costa aborda o negócio jurídico, a teoria geral, o gerenciamento contratual, a negociação, a formação e o encerramento do contrato. Vamos agora à aula 2. Olá pessoal, tudo bem com vocês, senhoras e senhores? Estamos aqui mais um dia e mais um encontro no Saber Direito na TV Justiça. Trataremos de um dos assuntos que entendo ser o mais importante, que é direito contratual. E eu vou dizer daqui a pouco, após a minha apresentação, o porquê que é o mais importante. Pessoal, meu nome é Matheus Costa, sou professor de Direito Contratual, especialista em contrato e também em Direito Público. Sou professor de faculdade e da Escola Superior de Advocacia, advogado, militante e praticante. Não estou advogado, eu sou advogado. Então, pessoal, o que eu quero trazer para vocês é a realidade do dia a dia, é a prática do dia a dia, claro, alinhado a você, estudante, a você que está aí do outro lado querendo um concurso público, que realmente, graças a vocês que vão para essa seara, a máquina funciona. Então, a vocês, meu maior respeito. E, por isso, minha maior dedicação, que é poder ensiná-los, ou melhor dizendo, não ensina, se compartilha. E o que eu quero falar com isso é compartilhar aqui minha experiência. Eu, há 10 anos atrás, devo muito a essa casa, devo muito ao Saber Direito. Como estudante, igual você do outro lado, eu não tinha condições de pagar um cursinho, não tinha condições, tampouco de parar muito tempo para estudar para a OAB, que foi o meu primeiro grande desafio. E o que eu fiz? Assisti às aulas do Saber Direito. E esgotava as matérias, as disciplinas por aqui. Então, pessoal, mais do que uma alegria, mais do que uma honra, é uma satisfação. E agradeço a todos que estão neste momento aqui comigo. Vamos lá? Pessoal, por que eu digo que o direito contratual é uma das matérias mais importantes? Muito embora eu sou apaixonado por todas as matérias do direito. Não é à toa que tenho outros campos de estudo aí da minha vida acadêmica. Mas por que eu estou falando que contrato é uma das matérias mais importantes, se não a mais importante? Porque ela está no seu dia a dia. Contrato, a partir do momento que você entra num Uber, e vamos falar que tipo de contrato é esse, ali está sendo um contrato. Você entrou no Uber, tem manifestação de vontade, tem execução, tem punição, tem inadimplemento, tem multa, tem tudo num mero aplicativo. Então, sim, pessoal, você, no seu dia a dia, você contrata. E qual que será nosso campo aqui, professor? O que vamos falar hoje? Hoje vamos falar sobre a classificação dos contratos, dentro da teoria geral dos contratos. Já vamos começar a entrar, porque na aula passada ficamos sobre negócio jurídico. Negócio jurídico é o primeiro ponto para que entendamos o que vem a ser contrato. E hoje é para que entendamos a teoria geral. E dentro da teoria geral eu tenho que abordar com vocês algumas classificações de contrato, tenho que abordar com vocês alguns princípios e quais são as consequências dessas violações de classificação de princípio e como isso vai te ajudar no dia a dia, vai te ajudar na sua prática, tá certo? Então, é importante. Professor, onde, qual material de estudo, de lei que eu vou achar a classificação de contrato? Escute bem, você vai achar naquele nenhum. Não existe, pessoal, não existe lei, não existe artigo que fale um rol sobre como que será a classificação dos contratos. Princípio, sim. Princípio, a gente vai encontrar aí dentro do campo de estudo do direito contratual alguns artigos que falam sobre princípios. Vou falar deles já já. Mas a classificação, não. Então, se não tem classificação, a gente tem que socorrer a doutrina. E a doutrina classifica os contratos de várias formas, tá? Classificação dos contratos, ela pode ser chamada aí, digamos assim, com vários
vários autores têm um nome específico. Então, aqui eu fiz um compilado, peguei alguns autores como Maria Helena Diniz, Orlando Gomes, os mais digamos, recentes, né? Pablo Stolz, Flávio Tartucci, para que, em cima dessas classificações que esses nobres doutrinadores nos trazem, a gente faça aí um compilado, até porque na nossa vida acadêmica, nas nossas provas, na nossa vida profissional, nem sempre encontramos a definição que procuramos, mas o conteúdo, ele é o mesmo. E agora eu quero falar para vocês sobre dois tipos nesse início de classificação. Vamos falar aqui do tipo legal e do tipo ontológico. Nossa, Mateus, mas o que vem ser ontológico? Calma, pessoal, calma. Se estudarmos o significado da palavra, entendemos o que ele quer da gente. Então, vamos lá, a primeira definição quanto à forma. Contrato quanto à forma, ele pode ser um contrato legal ou um contrato... O que é um contrato legal, pessoal? É um contrato que está na lei, a lei prevê aquele contrato, tá? Que é um contrato, digamos assim, contrato de seguro, contrato de transporte, porque tem uma lei que rege esse contrato. Mas ele pode ser um contrato livre. E o que é livre? Se não está, não significa, são os chamados contratos atípicos. Não é porque, e o Código Civil aceita o contrato atípico, não é porque ele não está ali discriminado que você não vai poder fazer um contrato com essa causa, né, com esse objeto. Então, essa é a primeira forma. Professor, você falou o contrato ontológico. E o que vem a ser o contrato ontológico? Tem alguma forma de eu lembrar, de eu recordar? Pessoal, contrato ontológico, ele nada mais é do que a ontologia, ela é um estudo daquilo que se digamos, transparente ou se ele sofre alguma influência. Então, o contrato ontológico, ele significa se você está fazendo uma análise sobre se ele é puro ou misto. Estamos estudando aí se o contrato ele é puro, propriamente dito, ou ele é misto. Mateus, e o que vem a ser puro um contrato misto? Vou explicar para vocês. Contrato puro. Um contrato de compra e venda. Contrato de compra e venda do seu imóvel, ele é um contrato puro. E o que vem a ser o contrato misto? Contrato misto é aqueles contratos onde, a partir de ele forma outros contratos. E aqui, pessoal, você talvez fale assim, mas poxa vida, que contrato é esse, Mateus? Que contrato é esse onde eu vou analisar se ele é misto, se ele não é? Como que eu vou fazer isso? Tem a ver com a acessoriedade do contrato? Não, nem sempre. Vou dar um exemplo claro sobre o contrato misto. Quando você faz um financiamento de casa, né, você ali celebra um outro contrato. Alguém sabe me dizer qual? Todo contrato de financiamento tem um seguro prestamista. Ou seja, você tem um contrato de seguro. E o que vem a ser o seguro prestamista? Seguro prestamista é aquela situação onde você vai ser contemplado, abarcado por aquele seguro, quando houver a morte da pessoa, do segurado. Então, nesse caso, o seguro prestamista é para garantir que o banco, a instituição financeira, a pessoa que fez o seu contrato de financiamento, ela receba. Aí ela vai receber desse seguro. Então, o contrato de financiamento, de compra e venda, e olha, não existe contrato de financiamento. Financiamento é forma de pagamento, por favor, tá? O contrato ali, ele é compra e venda. E o porquê que eu falo que o contrato é compra e venda? Justamente
porque quando a gente faz essa análise, a gente tem que fazer a análise ela mais pura e mais simples possível. A gente não tem que ficar se apegando a algumas situações onde não temos fala assim, meu Deus, onde que está o financiamento? Não, não. Financiamento, você tem que destrinchar o contrato sobre classificação dele. E é por isso que é tão importante você saber a classificação dos contratos. Não é porque você vai usar no dia a dia, mas isso vai ajudar você, principalmente na formação dos contratos e na negociação contratual, onde que falaremos na próxima aula. Então, pessoal, nesse caso específico, contrato de compra e venda, o seu imóvel financiado pela sua instituição financeira, ele ali é um contrato de compra e venda. Financiamento é forma de pagamento, tá bom? E tem outro contrato ali? Sim, via de regra tem tanto um contrato de seguro, como eu havia dito, o seguro prestamista, como o contrato, como também, às vezes, tem uma questão de fiança, né? Um contrato de fiança ali é acessório, por isso que eu falei que nem sempre é de ser a sociedade, mas ele é acessório de alguma forma também. Pessoal, vamos para uma próxima situação. Vamos falar agora sobre duas, que é quanto o momento da formação e quanto à forma. Quanto ao momento da formação, e aqui é necessário que a gente tenha uma realidade, que a gente tenha uma noção sobre o que estamos contratando, como estamos ali contraindo aquela obrigação. O momento da formação, ele está ligado a se ele é consensual ou real. E o que vem a ser isso, Matheus, se ele é consensual ou real? Consensual é quando aquela mera manifestação da vontade, ele é o suficiente para gerar efeitos. Por outro lado, quando ele é real, significa que ele necessita de uma outra circunstância para se perfectibilizar. Matheus, e qual que é essa outra circunstância? Um exemplo, contrato de compra e venda de bem imóvel. Ele não só precisa, e a gente vai falar na outra questão lá, quando estudamos contraforma, tá bom? Vamos falar contraforma. Aguarde um momento aí. Mas, nessa questão da compra e venda, quando se perfectibiliza o contrato? Quando se registra. Contrato de compra e venda de bem imóvel, ele só gera a perfeição ou a perfeição da coisa quando ela é registrado. Você necessita registrar o contrato de compra e venda, porque senão você não é dono da coisa, você não é proprietário da coisa, tá certo? Então, esse é o primeiro ponto para você entender, um exemplo para você entender um consensual e um real, tá? E quanto à forma, Matheus? Quanto à forma, ele está um pouco ligado quando a gente falou sobre a questão do contrato, se ele é legal ou não. Quanto à forma, também, mas a forma é aquele simples e velho motivo da forma, lá do artigo 104, quando estudamos negócio jurídico, forma prescrita ou não, defesa em lei. Nesse caso, eu quero dizer sobre uma forma livre ou uma forma solene. Eu sempre vou usar contrato de compra e venda porque eu acho ele interessante, porque só no contrato de compra e venda a gente consegue estudar quase todas as nuances, né, do contrato propriamente dito, da teoria geral do contrato. E o que vem a ser, então, Matheus, o contrato solene e o contrato não solene quando estamos utilizando aí um contrato de compra e venda? Bom, a lei no 108 prevê que
você só pode vender um bem imóvel se por escritura pública, quando maior de 30 salários mínimos. Vou repetir. Você só pode vender um bem imóvel se por escritura pública, quando maior de 30 salários mínimos. Isso significa uma forma solene. Por quê? Porque o contrato, né, a lei, o legislador pede para que esse contrato seja feito que precise de uma forma solene, ou seja, precisa você ir no cartório. Precisa ser perante um servidor de fé pública. Ao contrário da forma não prescrita, da forma livre. E o que vem a ser isso, Mateus? Forma livre no contrato de compra e venda também, podemos ser assim. Mateus, mas eu tenho sempre que ir lá no cartório? Não. O Código Civil falou que é maior de 30 salários mínimos. Então, significa que menor é livre e sequer precisa ser feito por escritura pública. Mas isso não significa que ele não possa ser levado a registro. Você tem que levar ele a registro porque o contrato de compra e venda, é um contrato real, onde ele precisa de um determinado fato, um determinado ato e acontecimento posterior à formação dele para que ele se perfectibilize. Então, você precisa levar para registro. Mas isso não significa que você só vai levar ele para registro se ele for escrito publicamente, ou seja, for feito perante um tabelião, um cartorário, né? Então, você pode fazer ele aí, né? Com o seu cliente, com você também sendo uma parte contraente, você pode fazer por um mero instrumento feito, obviamente, por um profissional hábil e adaptável. Pessoal, agora vamos falar, então, sobre o que vem a ser os outros tipos de classificação. Eu quero trazer para vocês agora, eu estou aqui separando algumas classificações que eu entendo que a gente pode trabalhar com exemplos e eu posso também, dentro da minha experiência na atividade da advocacia, passar para vocês como isso é na prática, igual eu falei da compra e venda. Vamos falar sobre a classificação da obrigação das partes e reciprocidade de prestação. E o que vem a ser obrigação das partes? A obrigação das partes, pessoal, ele tem a ver com como as partes ali assumem e contraem direitos e obrigações. Tem a ver com o negócio jurídico. Tem a ver com a vontade das partes. Então, quando se fala classificação contra as obrigações, o que eu estou ali puramente a dizer é se trata de um contrato unilateral ou se trata de um contrato bilateral. E bilateral, pessoal, tem um nomezinho chato de lembrar, mas importante para o nosso dia a dia, é o chamado sinalagmático. Contrato sinalagmático nada mais é do que um contrato bilateral. E o que é um contrato bilateral, Mateus? E depois eu falo do unilateral. O bilateral é quando as duas partes sentam e falam, vamos acordar? Vamos contrair direitos e obrigações? Porque tem que ter direito e obrigação mútua. Isso é até importante, eu vou falar isso quando eu estiver falando de formação de contrato, mas está, lá na hora que você faz o seu contrato, escrever mesmo, ele está bastante separado. Ou você, isso é uma forma didática. Obrigação do vendedor, obrigação do comprador. O comprador ele não tem tão somente a obrigação de pagar em dia. Ele também tem a obrigação de averiguar no momento da compra se aquele bem ele atinge a sua expectativa. Ele tem que ter essa obrigação. Ele tem que ter a obrigação em se zelar de boa fé. Ele tem uma outra obrigação anexa de não fazer aquele negócio com um outro tipo de pensamento. Não, eu vou comprar isso aqui, porque eu comprar com isso aqui, eu vou tirar aquele bem que está... Não. A compra, a obrigação do comprador, ela tem que ser de boa fé.
Obviamente, o vendedor, ou melhor dizendo, em determinados momentos, uma só das partes ela vai ter mais obrigação do que a outra. Isso não invalida o negócio, mas isso também não torna o negócio unilateral, tá bom? E agora, o que vem a ser unilateral? Unilateral nada mais é do que o contrato que você, na realidade, sua manifestação única, né? Só de uma parte. Mateus, um exemplo prático disso, aqueles atos de testamento, porque aquilo é um negócio jurídico, porque há uma manifestação de vontade, há objeto, há parte, há vontade, há forma, né? Então, é sim um negócio jurídico. Doação. Há objeto, há parte, há capacidade, há agente, né? Agente capaz, há vontade. Então, é um negócio jurídico, só que é unilateral, porque você transfere tão somente para a pessoa algo que você quer sem você cobrar. Então, pessoal, é assim que a gente pode dizer essa classificação quanto às obrigações. E qual que é a outra, Mateus, qual que é a outra situação que podemos aqui trazer para nós, para fixar bem? É a reciprocidade de prestação. E aqui, eu tinha dito, ela é muito semelhante à obrigação, às obrigações, ao contrato quanto às obrigações. Reciprocidade de prestação. Eu não tinha falado para vocês que, via de regra, o contrato ele tem que ter obrigação, né? Dever e obrigação, né? Um contrato de compra e venda, ele tem, né? Deveres e obrigações mútuos. A reciprocidade tem a ver com isso. Anotem, fixem, pensem comigo. O que vem a ser reciprocidade de prestação? Ou de obrigação, não é errado você dizer isso. É se você está analisando se um contrato ele é o quê? Oneroso ou gratuito. Nossa, Mateus, mas todo contrato vai ser oneroso. Será mesmo? Ah, Mateus, todo contrato vai ser gratuito. Todo contrato de doação, ela é gratuita. Será mesmo? Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Porque é a análise do contrato ali, propriamente dito, que vamos entender se ele é oneroso ou gratuito. De fato, a regra é ser oneroso, mas há contratos gratuitos. Há contratos como depósito. Depósito pode ser gratuito. A pessoa pode guardar o bem sem lhe cobrar nada por isso, sem exigir nenhuma prestação por isso. E ela tem dever, mas ele é um contrato gratuito. Ah, Marta, mas por que ele não é unilateral? Ele não é unilateral, apesar de você falar, mas só uma das partes, porque o bem não é seu, você está guardando do outro. Então, existe uma obrigação da outra parte, que é te entregar o bem. Entregou o bem, você se torna depositário. Se você é depositário, você pode cobrar por ser depositário ou fazer de forma gratuita. Por isso que o depósito é. Outro caso, Mateus, é a doação, mas aí, calma lá, é a doação pura e simples. Na mais singela palavra, é a doação assim, eu vou doar para João o meu carro. Ponto. Lembra lá quando eu falei do negócio jurídico? Ponto. Eu vou doar para João o meu carro se ele passar na OAB. Ah, não, aí já não é. Aí já não é doação, pura e simples. Aí já não é, escutem bem, um contrato gratuito. Aí ele se torna oneroso. Mas as espécies de contrato não vai ser objeto do nosso estudo, mas eu sempre vou trazer situações onde elas podem assim caracterizar, tá bom? Então, quanto à reciprocidade de prestações, temos o quê? Oneroso, regra geral, onde ambas as partes têm direitos e obrigações mútuas, e também gratuito. E usamos aí um exemplo clássico aí do depósito, da doação, como contrato gratuito.
Pessoal, agora as duas últimas classificações. Quero trazer para vocês que eu julgo ser importante. É quanto à previsibilidade das prestações ou o momento da execução. E aí, o que eu falo sobre previsibilidade das prestações? Aqui a gente tem que ter, pessoal, duas situações muito claras, muito específicas. Se ele é pré-determinado ou se ele é aleatório. E o que vem ser um contrato aleatório e um contrato pré-determinado? Vou trabalhar com exemplos. Pessoal, no seu dia a dia, eu acho que todo mundo aí do lado daí, todo mundo, né, de trivial conhecimento, um contrato que eu tenho certeza que alguém pelo menos uma vez na vida ou passou perto ou tem aí. Eu falo que 99% tem, 90% tem, perdão, uns 10%, uns 9% conhece e 1% desconhece. Contrato de seguro. O contrato de seguro, ele é um contrato aleatório. E por que ele é um contrato aleatório? Porque você não sabe quando aquele evento, e tem a ver aqui com um evento futuro. Você não sabe quando aquele evento acontecerá. Um contrato de vida, seguro de vida, você sabe quando você vai morrer? Você sabe que vai morrer. Mas você sabe quando? Um contrato de seguro de carro, você sabe que vai bater? Não. Mas você prevê que isso pode acontecer, não por você, mas por outras pessoas. Eis um exemplo de contrato aleatório. E o porquê que, Mateus, mas por que você fala do contrato aleatório? Por que eu tenho que saber se ele é um contrato pré-determinado? E aqui um parênteses muito rápido sobre o que é contrato pré-determinado, porque o meu objeto aqui de foco nisso é explicar para vocês o aleatório. Mas o porquê que um contrato, o que é um contrato pré-determinado dentro da classificação de previsibilidade? Pré-determinado é quando uma coisa ela vai acontecer. Vamos falar do... Desculpe-me novamente, mas é bom trazer porque a gente consegue nadar entre ela ali, compra e venda. Eu até brinco. Uma fazenda, você está lá fazendo um contrato de compra e venda de uma fazenda de 20 milhões. Nossa, deve ser complexo. Não. Você vai lá, comprou, pagou, ele vendeu, transferiu. Fim de história. Você não colocou ele ali, a compra e venda, ela não vai ter nenhuma situação onde ela vai ser aleatório, pela própria natureza dela, porque você sabe o que você está comprando. Você, diferentemente do aleatório, que está condicionado a um evento futuro, previsível, mas até então o momento da ocorrência dele é incerto, não compra e venda não. Ah, Mateus, mas eu vou comprar se o imóvel lá, se tiver uma plantação, se essa plantação atingir 500 mil sacas de soja. Bom, aí isso é outra coisa. Aí você está colocando um negócio que chama elementos condicionais, acidentes, que nada mais é do que condicionantes para um determinado acontecimento, mas que não tira a natureza do contrato em selo pré-determinado. Isso do contrato de compra e venda. Então, pessoal, o aleatório, ele é um exemplo prático, é o contrato de seguro. E por que a gente tem que saber isso? Qualquer situação que violar essa classificação, e aí é por isso que eu falei da importância, ela vai gerar o dever de não se responsabilizar. Ela gerará o dever, talvez, da outra parte, né, vamos pôr aí, a seguradora, não te indenizar. Por quê? Vamos pôr lá de um contrato de seguro de automóvel. Você não sabe que vai bater, mas pode acontecer de bater ou baterem em você. Mas aí deu 10, 15, 20, 30, 40 anos, você com relação com a seguradora, você aumenta o risco. O que é aumentar o risco? Você vai e começa a dirigir imprudentemente, toma várias multas, dirige de forma embriagada,
né? E não necessariamente você aciona o seguro ou você tem um dano ali físico, material, para que gere essa necessidade. Mas a seguradora pode entender que você está aumentando o risco, onde essa possibilidade virá. E aí você está infringindo, você está tentando macular a relação dele ser aleatório. Você está tentando fazer com que um evento incerto e futuro seja um evento certo e presente, por assim dizer. Então, por isso que eu falo a importância de estudar quanto à classificação. Porque a depender, se um contrato ele é de um jeito e você fizer alguns atos depois dele, isso gera o dever de não indenizar, isso gera o dever de não se responsabilizar. Logo, você terá problemas nisso no futuro. É por isso a necessidade de um profissional, a necessidade de uma pessoa que resguarde essa estudo, essa explicação dos efeitos sobre cada ato ou cada negócio jurídico que você está fazendo. Não faça sozinho, procure um profissional. Vamos na última classificação que eu tinha dito, que é o momento da execução, tá? E aí, o que a gente pode falar sobre o momento da execução? Ela pode ser uma execução presente, uma execução sucessiva ou uma execução futura. O que é uma execução presente, Matheus? É aquele contrato, vamos pôr aí um contrato de compra e venda de bem móvel. Um contrato de compra e venda de bem móvel, ele é um contrato de execução presente. Por que um contrato de execução presente, Matheus? Toma meu celular, me dá o dinheiro. Ou me dá qualquer outra coisa se for uma permuta. É presente, é ali, aconteceu. Você não precisa de mais nada. Vamos pegar uma outra situação sucessiva e futuro. Matheus, toma meu celular, mas eu só vou entregar o carregador depois, só vou entregar a bateria depois, só vou entregar o fone de ouvido depois, e você vai condicionando isso. A compra e venda, ela foi perfectibilizada? Sim, mas ela está sendo aí tratada de forma sucessiva e sua execução, ela está vindo de tempos em tempos, de acordo com o que foi planejado. Então, pessoal, não há aí uma mácula, não há um erro nisso, desde que seja previamente estabelecido em contrato como se dará essa sucessividade e quando se dará essa execução, tá bom? Porque a execução do contrato é o momento que ele começa a surtir efeito. Obviamente, você não vai cobrar, vamos pôr a bateria e o carregador, se não houve a entrega. Então, ele não está gerando ali um efeito imediato, o celular já está gerando um efeito imediato. Mas a tradição, que é do bem móvel, ela está sendo feita de forma sucessiva. Isso também vale para os contratos ali agrícolas, alguns contratos de arrendamento, onde que é a entrega das safras, né, da safrinha, que a gente chama, que é aquele período entre safras. Então, sim, é possível ele ser na forma sucessiva. Pessoal, esse é as classificações. Essas são, né, as classificações. Mas o que... Matheus, é só isso? Não, não é só isso. Matheus, mas você não falou aquilo outro. Sim, pode ser que não. Por quê? Porque as classificações, dentro do meu campo de estudo, elas se comunicam, elas vão aí navegar por essas classificações que eu disse aqui para vocês, tá bom? E agora eu quero dizer para vocês sobre princípios. E aqui, pessoal, mora, eu acho que o melhor ou o maior campo de estudo do direito contratual atual. É como você sair da subjetividade principiológica, que tanta gente encontra aí no direito público, digamos assim, e aplicá-la objetivamente, taxativamente, dentro do direito contratual. Dentro dos princípios, aqui o objeto de princípio, vamos ser 5 objetos de princípios, tá? Matheus, e o código? Fala de algum? Fala. O código fala sobre a função social, o código fala sobre a boa-fé. E alguns outros princípios nasceram a partir dessa realidade. Vamos lá?
O primeiro princípio que eu quero dizer para vocês é o princípio da autonomia da vontade. Pessoal, o que vem a ser a autonomia da vontade? É a liberdade de contratar. Ninguém pode contratar com uma arma na cabeça. É aquela manifestação simples e pura. Mas, escute bem, mas a autonomia da vontade, ela está sendo flexibilizada dentro da nossa doutrina e dos nossos atos do dia a dia. Mateus, me fala um momento que ainda que se tenha a autonomia da vontade, minha vontade ela não é plena, minha vontade não é tão livre. Contrato de adesão. Contrato de adesão é amplamente aceito pela doutrina, é amplamente aceito pela jurisprudência, onde você sim, onde ali sim você tem uma liberdade, mas sua liberdade está mitigada, porque você não consegue discutir todas as cláusulas. E qual que é o exemplo prático? Não, mas qual que é a consequência dos contratos de adesão? É poder ter uma norma específica que rege a matéria. É dar uma condição humana, uma dignidade humana, e por isso que a gente está falando sobre, depois vamos falar sobre função social do contrato, que tem a ver com a dignidade humana, mas é por isso, nesses contratos de adesão, que você dá mais direito ao aderente, que é aquele que aceita, do que aquele que impõe, justamente para equilibrar o contrato, para equilibrar essa relação contratual. Então, a autonomia da vontade, ela é o quê? É a liberdade de contratar. Ela é a liberdade em você manifestar a sua vontade. Mas ela é relativizada por essas situações como os contratos de adesão, mas que não deixa de invalidá-lo. Por quê, pessoal? Porque se um outro contrato ele tira a manifestação da vontade, ele é nulo. Se ele não tiver manifestação da vontade, ele é nulo. E aí, que é a autonomia da vontade, precisa da autonomia da vontade. Então, o que acontece? Se você não... Aí vamos recordar lá na primeira aula a questão do negócio jurídico. Se você está no plano da existência, que é o primeiro plano da escada pontiana, que tem lá a vontade, e você não tem essa liberdade, você não tem essa autonomia, ele é nulo, até de pleno direito. Então, você anula o contrato. Então, essa é a importância de você reconhecer que nem tudo pode, que dentro da autonomia de vontade, hoje em dia ela está sendo relativizada pelos contratos de adesão, porque senão todos os contratos seriam nulos. Todos os contratos, pessoal, de consumo seriam nulos, porque, via de regra, eles são de adesão. Você não consegue discutir cláusulas. Por isso que ele tem uma norma tão protetiva. Essa é a autonomia das vontades. É essa situação que é reconhecer que a parte ela tem a liberdade de contratar e ela tem a liberdade contratual, né, é que você está ali asseverando uma observância ou não de um princípio. E tem que ter, tá, pessoal? Se não tem esse princípio, ele é causa de nulabilidade. Por isso que a gente tem que estudar. Então, qual que é esse princípio que eu falei? A autonomia da vontade. Vamos para o próximo. O próximo princípio é o consensualismo. E o consensualismo, pessoal, ele nada mais é do que a possibilidade, ou nem vamos dizer possibilidade, mas o acordo manifesto. Vamos dizer assim, um acordo manifesto. As duas partes, elas querem fazer aquele negócio. As duas partes querem contratar, ou se for de uma situação unilateral. Se for uma situação unilateral, ela não necessariamente ela quer contratar, né? Porque não tem ali duas pessoas. Mas uma das partes quer fazer aquilo. Então, isso que vem o princípio do consensualismo. É onde você chegou num consenso, você chegou num acordo, você chegou num ponto de convergência, um ponto de confluência. O próximo, pessoal, que eu gosto de falar é a função social do contrato. Aqui está nosso campo maior. Eu vou ficar mais tempo falando sobre função social
e sobre boa-fé objetiva do contrato. E vamos na função social do contrato. O que vem a ser função social do contrato e como a gente pode identificar isso no dia a dia? Função social do contrato, para não ficar naquela coisa solta, ela nada mais é do que a liberdade das partes na relação contratual. Ela nada mais é do que você, por um contrato específico, de fato esperar que aquele contrato atinge aquele objeto, aquele bem tutelado. Por quê? Porque se ele não atingir e esse contrato se propagar pela comunidade, né, por todos nós, ele vai ferir a ordem coletiva. Então, sim, pessoal, a função social do contrato, ela tem importância e ela é uma coisa objetiva. E o que é função? Adequem. Fixem na cabeça, fiquem atentos para isso. É você ter liberdade na relação contratual. Vamos repetir? Função social do contrato é ter liberdade na relação contratual. E essa é uma definição de quem, Matheus? Uma definição minha, que estudando todas as outras definições de outros doutrinadores conhecidos e reconhecidos, eu compilei e quis passar isso para vocês. Por quê? Porque tudo que ferir essa liberdade na relação fere a função social. E os exemplos que eu vou trazer para vocês aqui vai ser de fácil assimilitude. Então, a função social, ela tem que estar presente no momento do contrato e na sua execução. Por sua vez, a boa-fé objetiva, que anda junto, não vamos esquecer, anda junto, ambas estão ali presentes no Código Civil, e eu vou falar o artigo na hora que a gente já estiver no estudo pormenorizado, para vocês não confundirem, mas ambas as partes estão, ambas institutos, partes que eu digo aqui institutos, eles andam juntos dentro dessa convergência e dessa situação da análise do contrato, né? A boa-fé e a função social. As duas têm que andar junto. Se houve violação das duas, houve ruptura. Se houve ruptura, há ou não cláusulas de nulabilidade ou anulabilidade. Aí isso daí é campo de defeito e vício do negócio jurídico e suas consequências. Não é objeto do estudo, mas é bom que ficamos atentos para isso. Pessoal, dentro da função social do contrato, vamos aqui trazer algumas circunstâncias, inclusive no Código Civil, e eu quero ler com vocês, que vamos ali entender um dos pontos da função social do contrato, tipicamente e de plena observância. Se seu contrato não passou por isso, volte, estude, ou você está sendo contratado para anulá-lo, ou você está sendo contratado para fazer. Então, se for para fazer, saiba que tem que ter isso. Se for para anulá-lo, descubra o que lhe falta. E vamos lá. O artigo 421 fala o seguinte: a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Essa função social é o que eu falei para vocês sobre finalidade coletiva. No parágrafo único, diz assim, pela lei de 2019, ele acrescentou essa seguinte dispositivo e norma. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual. E o que é essa situação? Ela está dentro da dupla função social. A dupla função social quando você está analisando, ela é eficácia interna e eficácia externa. Eficácia externa é ligada a direito difuso e a coletividade em sentido amplo e estrito também. Mas a eficácia interna, ela tem a ver com o princípio da conservação contratual, que é justamente quando a gente falou aí sobre a intervenção mínima. A intervenção mínima do contrato, ela tem a ver
a intervenção mínima do contrato, ela tem a ver com a função social. Por isso que eu resolvi trazer para vocês esse artigo específico. Então, fixe, pessoal. A função social, ela está dentro da liberdade de contratar e tudo aquilo que interfira por ela não vai ser resguardado. E se ela não for resguardada, ela é passível de nulabilidade. Por sua vez, igual eu estava falando, os dois andam juntos, o que vem a ser a boa-fé contratual? A boa-fé contratual são condutas esperáveis das partes. Nenhuma das partes pode contrair com uma situação que a gente chama de reserva mental. Eu dei um exemplo na primeira aula sobre a questão de um contrato de R$1 milhão. Ali também fere a boa-fé contratual quando a parte retém um imposto na fonte, sendo que ela não é obrigada a fazer isso, a ela não é dada esse ônus. Então, naquele caso específico, meu cliente, ele teve a boa-fé contratual infligida pela parte contrária. E, Matheus, mas como que foi infligida? Porque ele esperava, de fato, ser R$1 milhão. Por quê? Porque no objeto e na remuneração estava R$1 milhão. Ah, não, mas a gente vai descontar. Então, usou uma quebra da boa-fé, ou seja, usou uma quebra no dever de informação, transparência, honradez, para violar uma norma. Tá bom? Pessoal, dentro dos princípios, são esses, tá? A gente falou das classificações e falamos dos princípios. Vamos retomar rapidinho. Os 4 princípios julgo serem importantes e, na realidade, todos os outros princípios estão dentro desse, igual a conservação do contrato. Primeiro princípio é da autonomia das vontades, que pode ser o quê? Relativizada. Segundo, consensual. O que é consensual? Acordo. Mas o acordo é entre as partes? Pode ser, mas pode ser uma situação unilateral, consensual íntimo, que é a situação da doação, pura e simples, ou a questão do testamento. Terceiro, função social. O que vem a ser função social? Liberdade de contratar. A liberdade da relação de contratar. A liberdade entre as partes, ali no meio do contrato, né? Sobre, olha, eu posso sair do contrato e você não pode me prender. Ah, tem uma multa muito alta. Isso aí fere a função social do contrato. A boa-fé. Boa-fé são atos ou práticas esperados das partes. Nenhuma parte pode agir de reserva mental. Nenhuma parte pode agir prevendo que a outra parte não vá ter plena ciência do que está fazendo. Os deveres anexos de conduta, que são, eu avalei dentre eles, o dever da informação, o dever da transparência, o dever da honradez. Então é isso, pessoal. Esse é a teoria geral do contrato, isso é o que eu queria trazer para vocês. Vamos agora, dentro do nosso fixação, que faz parte, responder alguns questionários, justamente para vermos como isso é cobrado e como isso pode ser visto na prática, tá bom? Vamos para o quiz. Assinale a alternativa correta. A liberdade de forma é princípio contratual básico que não admite exceções, uma vez que é assegurada a autonomia da vontade. Letra A, pessoal, está errada. Por quê? Eu já quero até dizer para vocês. É aquilo que eu falei. Admite sim exceções, justamente por causa da relatividade. Mas vamos aí para a letra B. A boa-fé objetiva é princípio contratual com diversas funções, não se limitando à regra de interpretação do negócio jurídico. Letra C. Pelo princípio da liberdade contratual, autoriza-se a celebração de qualquer tipo de contrato, desde que sua escolha recaia sobre um dos tipos contratuais previstos no Código Civil. Essa letra C, pessoal, pense só nesse final. Desde que a escolha recaia sobre um dos tipos contratuais previstos. Será que é admitido só contrato típico e os atípicos? Bom, vamos para D. O princípio do pacta sunt servanda não admite exceções, uma vez que qualquer revisão do contrato tentaria contra o princípio da boa-fé, atualmente consagrado no 422 da Lei 10.406, que é o Código Civil. Pessoal, aqui
Eu até fui dando dica, mas ela é de fácil similitude, de fácil responder. A correta é a letra B, tá certo? A boa-fé objetiva é princípio contratual com diversas funções, não se limitando à regra de interpretação do negócio jurídico. Eu já falei porque a A está incorreta. A C, o porquê que está incorreta? Porque aqui ele não está considerando os contratos atípicos, que são sim previstos. A gente até falou dentro das classificações. E o D, o princípio da pacta sunt servanda não admite exceções. Pessoal, admite exceções. E a gente falou sobre a questão da intervenção mínima, né? A autonomia da vontade, que é a pacta sunt servanda, ela admite exceções, ela admite relativização igual o contrato de consumo, igual o contrato de adesão. Por quê? Porque realmente o mundo mudou, né? As relações contratuais mudou. Então, hoje em dia, a pacta sunt servanda, que é aquela lá, assim, autonomia, literalidade da coisa, o contrato faz lei, tá, parte, isso pode ser relativizado, justamente nos exemplos que eu trouxe para vocês, tá bom? Assimilou? Vamos para a próxima questão. Entre as alternativas, entre as diversas formas de classificação dos contratos, o contrato de troca ou permuta, por meio do qual aí está explicando, tá, pessoal? Vocês não precisam aqui saber o que é cada tipo de contrato. A questão sempre vai explicar, por meio do qual dois indivíduos se obrigam de forma recíproca, ou seja, deveres e obrigações mútuas, já expliquei o que é isso. A entregar coisa diferente de dinheiro, já falei o que é isso. Pode ser classificado como? Pessoal, letra A, informal, gratuito e sinalagmático. Letra B, atípico, informal e unilateral. Letra C, típico e consensual. Letra D, sinalagmático, oneroso e consensual. Vamos voltar só na questão e a gente vai matar muito rápido, muito simples isso. O contrato de troca ou permuta, ele é um contrato típico ou atípico? Ele está dentro do Código Civil? Tá. Então, aqui você já elimina uma alternativa. Ele é informal ou ele é formal? Ele é formal. Ele está lá no Código Civil. Por meio do qual dois indivíduos se obrigam a agirem de forma recíproca. Pessoal, aqui está o X da questão. Justamente essa situação de forma recíproca, você já mata todas as alternativas e sobra uma. A resposta aqui é a letra D. Sinalagmático, oneroso e consensual. Só de você analisar o primeiro ponto, você já mata. Mateus, mais o C e o D. Por que a diferença? Pessoal, ele é oneroso, ele não é gratuito. A pessoa ali, ela tá tendo dever e obrigação, então ele é bilateral, mas falou entregar coisa diversa de dinheiro. Então, assim, ele é oneroso. Há uma entrega, ninguém está ali livre dessa situação. É por isso que é a letra D. E por eliminação, a gente consegue chegar à questão. Ficou entendido? Assentou? Vamos para a próxima. Considerando a classificação dos contratos quanto ao sacrifício patrimonial das partes, particularmente amo essa definição, assinale a opção que contém somente espécies de contratos que, como regra geral, são gratuitos. Doação pura e simples e locação das coisas. B, comodato e seguro. C, depósito voluntário e seguro. D, depósito voluntário e doação pura e simples. Já vamos matar aqui. A, doação pura e simples, ele é gratuito? Ele é, mas locação de coisas não. Comodato e seguro, não é gratuito, já tínhamos falado. Depósito voluntário, tínhamos falado que sim. E seguro? Seguro não é. Letra D, depósito voluntário e doação pura e simples. Pessoal, a alternativa é a letra D. E o porquê? A questão aqui está só no contrato de seguro. O contrato de seguro é um contrato aleatório, onde ele é bilateral, onde você paga ali a mensalidade e há uma contraprestação que é cobrir o risco, cobrir ali através do prêmio. Então, ele não é
ele não é gratuito, ele é oneroso. Logo, a única alternativa que nos sobra, e também pelo campo de estudo nosso, é o depósito voluntário, onde você entrega e a pessoa deposita e ela não tem uma obrigação, você não tem uma obrigação sobre isso, ela não é remunerada pelo seu depósito, ela tem que conservar o bem pela natureza do negócio, e a doação pura e simples. Beleza? Pessoal, chegamos aqui ao fim da nossa teoria, da nosso bloco que falou sobre teoria geral dos contratos. Aqui foi uma aula, ela é uma aula um pouco mais conceitual, de fato, mas eu quis trazer para vocês as relações e como vocês vão identificar isso no dia a dia e como isso pode gerar um efeito para você, tá bom? Nos vemos na próxima aula, na aula que eu digo que você jamais pode perder se você está dentro do campo de estudo de direito contratual, que é o momento da formação e o momento da negociação dos contratos. Vamos ali dar até dica prática para você, colega advogado que está do outro lado, como também vamos ao final responder questionários para você, estudante que quer fixar e também está aí com o objetivo de concurso e prova. Tá bom? Meu muito obrigado, nos vemos em breve. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.